Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Métodos de Pesquisa e Produção do Conhecimento. Esta é a semana 9, estamos iniciando a aula 2, abordando ainda a estrutura do projeto de pesquisa. Dos elementos do projeto, da estrutura do projeto de pesquisa, já abordamos a definição do tema e a justificativa. E hoje trataremos da formulação do problema. A ciência, enquanto construção social e histórica do conhecimento sistematizado, ela fundamenta-se na capacidade de identificar, de delimitar e investigar problemas relevantes. A formulação do problema de pesquisa representa, nesse contexto, o ato inaugural da investigação científica, pois é a partir dele que se organizam os objetivos, os procedimentos metodológicos, a estrutura analítica e a orientação dos resultados. Né? O problema, então, não é simplesmente uma pergunta vaga ou uma curiosidade. É uma questão bem definida, derivada de uma lacuna no conhecimento existente ou de uma necessidade prática. Ele deve expressar uma dificuldade, uma dúvida, uma contradição ou uma situação problemática que exige investigação científica para ser compreendida ou resolvida. A formulação do problema deve ser concisa, direta e expressa em forma de uma pergunta ou uma afirmação interrogativa. Ok? A literatura metodológica convergente aponta para a necessidade de que o problema da pesquisa atenda a critérios rigorosos de formulação, entre os quais destacam-se a precisão, né, e a clareza. Tá? O problema deve ser formulado de forma clara, precisa e inequívoca, evitando ambiguidades, generalizações e interpretações subjetivas. A linguagem utilizada deve ser objetiva e direta, descrevendo exatamente a questão que será investigada. A delimitação e a especificidade. O problema deve ser formulado de forma clara, precisa e inequívoca. Né? Ele deve ser delimitado e específico, focando em um aspecto particular do tema e evitando abranger questões muito amplas ou vagas. A delimitação define o escopo da pesquisa e torna a investigação mais viável e direcionada. A relevância acadêmica, científica, tecnológica e ou social. Então, o problema deve ser relevante para o contexto acadêmico, científico, tecnológico ou social, contribuindo para que o avanço do conhecimento na área possa acontecer, para que o desenvolvimento de novas tecnologias ou para que a solução de problemas práticos enfrentados pelas organizações ou pela sociedade. Viabilidade ou execuibilidade. Né? O problema deve ser, então, viável de ser investigado com os recursos disponíveis, tá? Ou seja, tempo, orçamento, acesso a dados, equipe, equipamentos. É importante considerar as limitações práticas da pesquisa e formular problemas que possam ser abordados dentro dessas restrições. Originalidade e inovação. Né? Idealmente, o problema deve apresentar um aspecto de originalidade ou inovação, buscando abordar uma questão ainda não explorada na literatura ou fornecer uma nova perspectiva sobre um problema já conhecido. A formulação em forma de pergunta ou afirmação interrogativa. Né? Então, o problema deve ser formulado no formato de uma pergunta ou de uma afirmação interrogativa, expressando a dúvida ou a dificuldade que será investigada. Ok? Bom, quais são os tipos de problema? Né? Problemas, eles podem ser descritivos, ok? Os problemas de pesquisa podem ser classificados, então, de acordo com esses três tipos: descritivo, explicativo e aplicativo. Né? Então, quando a gente fala em problemas descritivos, são aqueles que buscam descrever um fenômeno ou uma situação, respondendo a perguntas como o que, quem, onde, quando e como. Por exemplo, qual a prevalência da adoção de práticas de manufatura enxuta em indústrias metalmecânica de pequeno porte, né, no estado de São Paulo? Ou quais os tipos de desperdícios mais comuns em linhas de produção de alimentos processados?
Ou ainda, como se caracteriza o fluxo de informações em uma cadeia de suprimentos globalizada. Tá? Então, foram exemplos de problemas descritivos, em que busca-se descrever o fenômeno ou a situação, respondendo a essas perguntas, né? O que, quem, onde, quando e como. Tá? Bom, os problemas eles também podem ser explicativos, tá? Em que buscam se explicar as causas ou as relações entre as variáveis, respondendo a perguntas tá? Como por quê ou qual a relação entre as variáveis x e y, por exemplo. Exemplos de problemas explicativos, qual a influência da implementação de um sistema de manutenção preditiva na indústria, na redução de paradas né, não planejadas em equipamentos industriais. Um outro exemplo de problema explicativo, como a cultura organizacional impacta a implementação de novas tecnologias na produção. Ou ainda, qual a relação entre o nível de automação e a qualificação da mão de obra na indústria automotiva. Então, todos esses foram exemplos de problemas explicativos, em que busca-se explicar as causas, o efeito causal, né? A relação entre causa e efeito, a relação entre variáveis. Okay? O outro problema, tipo de problema, são os problemas aplicados ou problemas interventivos, tá? Onde buscam-se soluções práticas para problemas específicos, propondo intervenções ou melhorias. Né? A gente pode trazer, então, como exemplo, como desenvolver um modelo de gestão de estoques que minimize os custos de armazenagem e maximize a disponibilidade de materiais em uma indústria farmacêutica. Ou um outro exemplo, como implementar um sistema de produção mais limpa em uma indústria têxtil para reduzir o consumo de água né, e de energia. Ou ainda, como otimizar o layout de uma fábrica para reduzir o tempo de movimentação de materiais e aumentar a eficiência da produção. Então, todos esses foram exemplos né, de problemas aplicados ou problemas interventivos. Ok? Trago para vocês, então, um exemplo de sustentabilidade, na área de sustentabilidade, né, em que abordaremos ali a economia circular na indústria têxtil. O tema é a implementação de práticas de economia circular né, na gestão de resíduos em uma indústria têxtil. O problema que se quer resolver então é quais práticas de economia circular, como logística reversa, reciclagem e reuso de tecidos, podem ser implementados né, de forma eficaz na gestão de resíduos em uma indústria têxtil, considerando aspectos técnicos, econômicos e ambientais, e como mensurar os benefícios dessa implementação. Então, este é um exemplo, né, dado um tema, e a pergunta na forma né, interrogativa. Ok? Um outro exemplo né, em relação aos fatores humanos e organizacionais, ou seja, a cultura organizacional e o Lean Manufacturing. O tema é a influência da cultura organizacional na implementação de práticas de Lean Manufacturing. O problema, como os diferentes tipos de cultura organizacional, por exemplo, cultura do poder, dos papéis, de tarefas, de pessoas, influenciam o processo de implementação e a sustentabilidade das práticas de Lean Manufacturing e quais estratégias de gestão de mudanças podem ser utilizadas para alinhar a cultura organizacional aos princípios do Lean Manufacturing. Então, mais um exemplo né, de como se deve formular né, um problema, ok? Bom, finalmente, então, na formulação né, de problemas, ele é um eixo estruturante da pesquisa científica. Mais do que um procedimento técnico, trata-se de um exercício de reflexão crítica sobre a realidade, sobre os limites do conhecimento acumulado e sobre as possibilidades de superação teórica e prática. Um problema bem definido direciona todo o processo de pesquisa, tá? Desde a definição dos objetivos até a interpretação dos resultados, garantindo que o estudo seja relevante, viável e seja capaz de gerar contribuições significativas para a área. Tá?
A habilidade, então, de construir problemas científicos de maneira rigorosa e inovadora é indispensável para a formação de pesquisadores capazes, né, pesquisadores profissionais capazes de contribuir efetivamente para o desenvolvimento, né, da área e do conhecimento humano. Então, pessoal, essa foi a aula 2 da semana 9. E a próxima aula iniciaremos a semana 10, continuaremos abordando a estrutura do projeto de pesquisa. Obrigado, abraço a todos e até a próxima aula.